Boa tarde, André Ventura. Então, António, boa tarde. Obrigado por nos receber. Tínhamos há muito tempo já agendado uma entrevista que ganha mais força neste momento em que o André Ventura, pelo que dizem as notícias, abandona em definitivo Loures. Isto é verdade? Em que moldes é que o faz? E porquê é que deixa Loures? Boa tarde, António. Antes de mais agradecer-lhe, pedir desculpa pelo atraso nesta entrevista que já vai atrasada. Já me tinha comprometido e não gosto de falhar os meus compromissos. Agradeço o interesse e a si em particular. E a oportunidade hoje também de esclarecer às pessoas muito do percurso que foi feito e das decisões que foram tomadas. De facto, já apresentei a minha renúncia, já enviei ao Sr. Presidente da Câmara, tal como a lei o define. E filo porque entendi que neste momento as condições políticas para continuar a liderar a bancada do Gabinete dos Vereadores do PSD em Loures não estavam reunidas, e faço aquilo que fiz sempre na minha vida, que é quando entendo que não estou bem, mudo, arrisco e faço aquilo que a minha consciência me indica. Neste caso, foram conhecidas a nível nacional as minhas divergências com a direção nacional do Presidente do PSD eleito, em janeiro, o Dr. Rui Rio. Foram conhecidas as minhas divergências nos últimos meses em relação às suas posições em relação a uma série de matérias. Entendi que foi o PSD que mudou e não eu, que foi o PSD que mudou de sítio, que mudou de espectro político. Fiz aquilo que fiz sempre na vida. Saí, formei, estou a formar outro partido, outra organização, e achei que, tendo sido eleito pelo PSD em coligação com o PPM, não devia nem condicionar o trabalho do PSD, nem ficar em condições políticas que, em meu entender, não seriam já sustentadas. E, portanto, com pena minha, porque sinto que ficou trabalho por fazer e reconheço isso. Sinto que dei o meu contributo em muitas áreas fundamentais, algumas delas que raramente tinham sido abordadas no debate político em Loures, mas achei que as condições políticas já não estavam reunidas. E, portanto, tomei a decisão que tinha que tomar. Desejo tudo de bom ao PSD em Loures, desejo tudo de bom aos municípios de Loures, mas em consciência já não podia continuar mais. Como sabe, eu acompanho de perto muito do que é o PSD em Loures, contacto regularmente com militantes e tem consciência que deixou em Loures muitos órfãos? Sobretudo muitos amigos e também muitas pessoas, militantes e não militantes, que se revêem naquilo que eu disse e nas posições que eu tomei, muito controversas, muitas vezes exploradas negativamente, quer pelos outros partidos políticos, quer por alguma imprensa, mas fazer política é mesmo assim, é a vida. Mas reconheço que sim, porque sabe, eu senti em Loures aquilo que me diziam há um ano atrás que não era possível. Há um ano e meio atrás, diziam isso nunca vai ser possível. Criar em Loures uma onda, um movimento pró-direita. E eu disse que era possível e que ia acontecer, e aconteceu. Nós, na campanha em Loures, portanto, que terminou há um ano, 1 de outubro do ano passado, eu senti coisas na rua que nunca tinha sentido noutros concelhos. Pessoas que me vieram dizer que votaram no PS toda a vida e que pela primeira vez iam votar no PSD. Pessoas que me vieram a mim e aos meus companheiros de campanha dizer que nunca tinham votado, ou há muito tempo que não votavam e pela primeira vez iam votar em 20 anos ou em 25 anos. E isso é normal que agora com a saída muita gente se sinta órfã no sentido político, no sentido Sim, claro. de sentir-se desiludida. Mas eu queria explicar isso a estas pessoas. Eu já não podia continuar num espectro em que eu já não me sentia politicamente integrado. E, portanto, se tudo aquilo que eu defendi é aquilo que eu defendo, não foi nem por populismo, nem por calculismo, é precisamente aquilo que eu defendo, então eu não fazia estar num PSD que não defende isto. E não estou a falar do PSD de Loures, estou a falar do PSD nacional. Mas o PSD de Loures é parte do PSD nacional. É autónomo, é concelhio, é local, mas é parte de um PSD. E eu não me fazia sentido estar onde um líder do partido não quer que eu esteja, e dois, não me fazia sentido estar num PSD que acha que muito disto que eu digo não tem sentido e não faz e não acredita nisto. Portanto, se é assim, então foi o PSD que mudou e não fui eu que mudei. E, portanto, eu é que já não estou bem neste PSD. Compreendo que muita gente, porque eu tenho falado com alguns deles também, continua a sentir alguma pena, por um lado, deste projeto não continuar, porque sentem que era um projeto com força, com dinâmica, até eleitoral, e porque se reviam nestes valores. Mas enfim, a vida é o que é politicamente. Eu já disse isto, eu desejo ao PSD de Loures as maiores felicidades. Espero que o PSD de Loures consiga atingir os seus objetivos, porque trataram-me sempre com a maior lealdade, o maior respeito desde o início que ali cheguei e até ao fim.
compreensão, posso até dizer isto, não vou cometer nenhuma confidência. Quando falei com o atual Presidente da Conselhia sobre as minhas razões da minha saída, tivemos uma conversa franca, aberta, ele compreendeu também as minhas razões. Portanto, desejo ao PSD de Loures tudo bom e que atinja os seus objetivos de forma o mais rapidamente possível. Mas a gota d'água foi o comunicado da Comissão Política de Loures, ou seja, o problema já existia com o Rui Rio, mas aquele comunicado da Comissão Política de Loures foi a gota d'água. Ou há outras razões que o André Ventura pode explicar? Olha, eu não diria que foi a gota d'água. Eu tive a oportunidade de dizer, e disse ao Presidente da Comissão Política, porque, como disse, sempre tivemos esta relação frontal e aberta, que não tinha ficado confortável com aquele comunicado, fiz-lhe ver isso, mas não tem nada a ver com as razões da minha saída. Prende-se essencialmente com isto, e eu expliquei isso até numa entrevista que dei também recentemente, que é o seguinte: eu sempre na minha vida, no futebol, na comunicação, na política, em todas as áreas em que estou, sempre tive esta regra, que é, quando sinto que o projeto em que estou, a um nível maior, não vai no caminho certo, eu saio e arrisco. Ouça, para mim era muito mais confortável ficar. Fico numa posição política confortável, numa posição de confiança, e a aguardar um momento. Eu, como sabe, propus até e criei um movimento para a destituição da liderança do PSD, de Rui Rio, e percebi que muitas destas pessoas, muitos daqueles que estavam potencialmente comigo, na verdade o que estão é à espera do momento em que o Dr. Rui Rio leva o PSD para um desastre eleitoral, para depois aparecerem como aqueles que vão salvar o partido. As minhas razões de saída é porque eu não acredito nisto. Eu não sou calculista. Eu não acredito que fazer política é esperar pelo mau resultado dos outros. Não. Quando nós temos valores e ideias diferentes, saímos e arriscamos. Até podemos ter só 2% agora nas eleições. Ou 3%, ou 4%. Mas saí e arrisquei. E era muito mais fácil para mim ficar confortável à espera que o PSD ruísse. Não. Saí, estou a formar o meu próprio projeto, quero apresentá-lo às pessoas e que as pessoas possam escolher estas ideias, as mesmas que eu apresentei na campanha autárquica do ano passado, que agora vou apresentar nas eleições europeias e que vou apresentar nas eleições legislativas, são estas. Ora, quando eu sinto que algumas coisas que digo pareciam que estava a falar de um fantasma para o PSD, dou-lhe o exemplo, por exemplo, da castração química dos pedófilos, parece que estava a falar de enforcamentos ali no Terreiro do Paço, ou de guilhotina, então eu percebi que já não estou no partido certo. E, portanto, se este não é o partido certo que eu estou, mas se sinto o apoio popular na rua, quer dizer, que diabo, de repente sentei-me e pensei, mas o que é que eu estou a fazer? As pessoas dizem-me na rua que concordam comigo, querem que estas ideias sejam assumidas no panorama político, e eu estou aqui só por conforto da minha posição de dizer que tenho a confiança de A, de B ou de C. Não, então eu é que não estou bem. E o PSD mudou de espectro, é legítimo. Rui Rio foi eleito legitimamente. O PSD mudou de espectro, mudou de caminho. Eu é que não estou bem neste caminho, neste espectro. Só tenho uma coisa a fazer que a minha consciência me manda: assumir a ruptura, sair e propor diferente. Foi isso que fiz. Portanto, não tem que ver nem com o comunicado da Comissão Política, nem com o Presidente da ABCOD, nem com nenhuma posição que o PSD de Loures tenha tomado. Tem a ver essencialmente com o PSD Nacional. E quando eu não estou bem no PSD Nacional, repara, pense nisto, António. Imagino que haveria eleições para a Câmara de Loures para o ano. Com que cara é que eu ia dar a cara pelo PSD? Com que cara? Com que cara é que o líder do partido a nível nacional ia validar o meu nome? Com que cara é que ele ia fazer isso? Quer dizer, que hipocrisia é que íamos estar aqui a criar? Depois ele vinha-me apoiar a Loures, dizer que está comigo e ao meu lado e até ao fim, como foi com o Dr. Pedro Passos Coelho, e que era legítimo, porque cá esteve e apoiou-me verdadeiramente. O Dr. Rio vinha fazer o mesmo, ou ia vetar o meu nome na secretaria e dizer não, o André Ventura não é candidato. Depois como é que ficaria o PSD de Loures numa situação desta? Nunca aconteceu, mas podia acontecer, porque nos estatutos do PSD a última palavra é da Comissão Política Nacional. E nas câmaras grandes pode vetar a escolha da Conselhia. Pode vetar a escolha da Conselhia. Ora, isto não era justo, não era racional e, sobretudo, não é politicamente correto. Porque se eu não me identifico, se ele não se identifica, ele, líder do PSD, só temos uma coisa a fazer: cada um segue o seu caminho e cada um apresenta as suas propostas. É por isso que eu decidi dizer chega e formar um novo partido. É por isso a minha decisão. Para quem também tem acompanhado a saída de Santana Lopes, o que é que vos distingue? O que é que distingue o André Ventura e as razões para a saída e as novas propostas da saída de Santana Lopes e as suas propostas? Olha, o Santana Lopes, quem sou amigo que apoiei na luta do PSD, decidiu sair e formar a sua força, e é legítimo que o faça. E eu até ponderei, porque essa possibilidade existiu, de
equacionar, bom, talvez haja aqui a possibilidade de integrar outra força política, que seria, nesse caso, a Aliança. Só que eu tive uma experiência, António, que a campanha de Loures me deu e que nada na minha vida política, em todos os órgãos, porque passei do PSD, Conselho Nacional, Distritais, nenhum me deu esta experiência que a Câmara de Loures me deu. A candidatura, que foi esta. Quando as nossas ideias são demasiado fortes, ou muito fortes, e muito assertivas, criamos sempre entusiasmo e anticorpos. E a experiência que eu tive foi que, quando estamos demasiado seguros, como eu estou, das minhas ideias e dos meus valores, há um momento em que nós já não nos podemos estar a esconder atrás de ninguém. E a dizer, não, eu quero ir, mas prefiro que vá aqui outra cara, é mais confortável. Eu quero falar destes valores, mas noutra... Não, então, este é o momento em que eu olhei para dentro, fiz uma introspeção e disse, se eu acredito nisto, se eu acredito que isto tem potencial, se eu acredito que isto são os reais valores que podem levar o nosso país a uma situação melhor do que aquela em que se encontra, eu não posso estar a esconder-me atrás de partido de ninguém, nem atrás de nenhuma cara, nem nas negociações de bastidores a dizer que quer ir em lugar tal na lista para deputado. Não. Dou a cara, arrisco, podendo não ser eleito, podendo não conseguir os meus objetivos, mas há uma coisa que não me vão poder acusar, é de não ter arriscado e de não ter defendido aquilo que verdadeiramente acredito. E portanto o que decidi foi, apesar de ter até ideias próximas com outros partidos que possam já existir, o que se passa aqui é que há uma ideia de ruptura com o sistema. E o partido do Dr. Bento Santos Lopes não quer fazer uma ruptura com o sistema. O meu é um partido de ruptura com o sistema. É um partido de ruptura com o sistema, é um partido de ruptura com a Constituição, tal como a temos hoje, e quando é assim nós não nos podemos esconder atrás de ninguém. Para não nos virem depois dizer, eu não sabia, como fez o CDS, o ano passado, lembra-se, eu não conhecia bem o pensamento todo do Dr. André Ventura, não nos revemos nisto. Não. Este é o meu pensamento, é isto que vou mostrar às pessoas. As pessoas aderem ou não aderem, eu já tenho dito isto, eu não quero votos de ninguém que ache que isto não é uma ruptura, ou que seja demasiado moderado, que diga, queremos uma mudança, mas não uma ruptura. Não, tem que haver uma ruptura, porque o estado de coisas a que chegamos é de tal ordem gritante que só com uma ruptura é que nós conseguimos evitar que Portugal passe o que outros países na Europa estão a passar. Portanto, este é um partido de ruptura, não é um partido do sistema, no sentido clássico. E, portanto, não fazia sentido eu ir pôr nenhum partido do sistema quando eu quero fazer um partido de ruptura. O Chega é um partido de ruptura. É um partido de ruptura e é um partido de ruptura com a social-democracia. O André Ventura continua a considerar-se um social-democrata. Sim, não vale. O seu partido, o seu novo partido, que é o Chega, vai continuar a ter a inspiração que todos conhecemos do PSD, anterior PPD. Já agora um comentário a essa mudança de PPD para PSD, que o Santana Lopes também fala um pouco sobre isso. É evidente, repare, eu não renego, e eu tive esse debate muitas vezes nos últimos meses com alguns apoiantes do PSD mais antigos, até com alguns que estiveram muito perto dos fundadores, sobre a origem da social-democracia, contrariando aquilo que eu dizia e afirmava de que o PSD se deve situar no espectro do centro-direita. Mas dizer isto, eu não ignoro a origem histórica do PSD e a sua base social-democrata, até a nível internacional, relacionada com os direitos dos trabalhadores, com o movimento de luta pelos direitos laborais, pelo direito das mulheres, defesa dos direitos das minorias, defesa dos direitos sociais, tudo isso eu compreendo. Mas as tendências políticas não se esgotam no momento, vão evoluindo, vão integrando no ambiente onde propiciam. Ora, quem olha hoje para o espectro político português não pode dizer que o PSD de 74, com todo o respeito que eu tenho ao PSD de 74, não é o PSD de 2018. E mal andaríamos se fosse. Quer dizer, se nos disserem assim, as melhores ideias que temos para defender hoje são aquelas que defendemos depois de uma revolução que mandou abaixo uma ditadura de mais de 40 anos. Quer dizer, mal andaríamos nós. Portanto, houve uma evolução, houve uma reconstrução do espaço político. E o PSD acabou por se situar num espaço do centro-direita democrático, que é onde as pessoas o percepcionam e onde o entendem. Aliás, estou convencido que a grande mudança, mais do que o nome PPD-PSD, ocorre a partir do momento em que o professor Cavaco Silva se torna primeiro-ministro e líder do PSD, a nível económico, primeiro, em que o PSD se vai aproximando do maior liberalismo, que não tinha defendido até então, permite as revisões constitucionais que matam toda a influência socialista e comunista que existia ainda no texto originário. Aliás, o PSD era um partido marxista, afirmava-se como tal. Partido marxista, na sua origem, e vai evoluindo com Cavaco Silva, com Fernando Nogueira, depois com Durão Barroso, e depois com o próprio Santana Lopes, um partido centro-direita, democrático. Preciso não esquecer que o PSD, mesmo em muitas das eleições, concorreu com partidos assumidamente de direita e de centro-direita, como o MPT, o Partido Popular Monárquico, etc. Portanto, dizemos às pessoas
pessoas assim, mas a nossa origem histórica é no centro. E com o CDS em Loures. Com o CDS em Loures. E a nível nacional. Sim. Portugal à frente. Portanto, como é que nós dizemos assim às pessoas? Não, somos um partido de centro-esquerda. Não faz sentido nenhum. É só para deixar tranquilas algumas consciências que gostam de viver. E para ganhar algum espaço e também. ganhamos algum espaço ali onde o PS está. Mas, João António, deixa-me dizer isto. É uma estratégia errada. Que não vai dar frutos. Sabe porquê? Porque se as pessoas tiverem o PS1 e o PS2, que seria o PSD, as pessoas votam no original, que é melhor. Então, se eu tiver 2 PS, eu voto no original, para que é que eu vou votar no PSD? Então o PSD é o mesmo que o PS. Mas temos aqui algumas diferenças. Eu ouvi coisas, agora eu sei que isto não é o tema, mas eu ouvi coisas do Dr. Rui Rio, que tanto podia dar a mão à Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, como dizer que propostas do PC eram interessantes. E de repente, o nosso eleitorado, a base que sustenta os pequenos empresários, a classe média, as famílias, a base do PSD, olham e pensam, este tipo é que é o nosso líder. É que parece o grande líder do proletariado, na verdade, e não o nosso. E, portanto, se é assim, então não vale a pena votarmos no PSD. E por isso é que se assiste a este proliferar de movimentos e de novos partidos, que eu, aliás, avisei a tempo. Eu avisei o Dr. Rio e falei na imprensa. Se esta linha continuar, este PSD de hoje não se aguenta. Porque há uma base muito grande que olha e diz, não é o meu PSD. Não é por isto que eu me filiei no PSD. E podem dizer, bom, mas os militantes de 74 é que são. Então e os 2000, esses não são importantes? Então e os 2006 não são tão militantes como o militante de 74? E os militantes de 2016 não são importantes? Mas o partido é que muda em função dos militantes ou os militantes é que têm que aderir ao partido? Tem que haver aqui uma dupla combinação, mas a verdade é que o partido evoluiu até ideologicamente desde os anos 70. Sim. Mal seria aliás, o PS também, mal seria se o PS todos mudaram. Até o PCP. Até o PCP mudou. Há menos, mas até mudou. Quer dizer, não faz sentido dizer que este PSD é o PSD de Sá Carneiro, com todo o respeito e entusiasmo que eu tenho por Sá Carneiro, por Francisco Sá Carneiro, mas este não é o PSD de Francisco Sá Carneiro. É o PSD que ele ajudou a criar, que ele ajudou a fundar, que ele ajudou a definir, mas depois a coisa ganha vida própria. E ainda bem. Significa que as pessoas vivem, que a política muda, que a sociedade muda. Portanto, este PSD de hoje quer ser de centro-esquerda, então não é o meu PSD. É um PSD que pode ir buscar alguns votos ali ao PS. Há aquela malta que está descontente com esta liderança do Partido Socialista, mas o que me pergunto é o que é que vai acontecer aos milhões, porque são milhões, não são milhares, são milhões, que votam num PSD de centro-direita porque acreditam que tem que haver mais segurança, que tem que haver menos Estado, que tem que haver menos impostos, que tem que haver menos burocracia, mais liberdade de investimento, mais investimento direto estrangeiro. O que é que vai acontecer a esses? Para onde é que esses vão votar? Onde é que esses vão estar? Olham para isto e dizem, mas afinal há 2 PS agora, o PS1 e o PS2. Bom, é um desastre que eu acho que não tem nada a ver nem comigo, nem com o Dr. Pedro Santana Lopes. Já agora dizer isto ao Dr. João Montenegro, que deu uma entrevista ao Jornal Sol a dizer que o PSD nunca nos ia perdoar, nem a mim, nem ao Dr. Pedro Santana Lopes. Não fomos nós que mudámos, foi o PSD que mudou. E quando o PSD mudou, não se pode queixar de que os seus filhos optam por seguir o caminho em que acreditam, que é este o caminho que eu estou a fazer. E quem é que vai perdoar ao Dr. Montenegro, não é? Quem é que irá perdoar? Não é essa que é a questão, é quem é que irá perdoar ter dado a mão num contexto em que se exigia luta interna. Quem é que vai perdoar ao João Montenegro? E o PSD sempre foi um partido de luta. Um partido de luta e um partido em que mesmo olhando, e sabe o que é que me custou mais, então, eu abro-lhe o coração aqui, o que me custou mais nos últimos meses que eu estive no PSD, foi que em Sordina, e eu tenho a sorte de frequentar muitos desses meios e de ter frequentado, porque tenho muitos amigos, companheiros, e frequentei muitos círculos ligados ao PSD a nível nacional. Em Sordina toda a gente dizia que Rui Rio tinha que ser substituído o mais depressa possível. O mais depressa possível. Mas depois, quando chegou a hora de dar a cara, quando chegou a hora de ir à luta, sim. Alguns interesses obscuros puseram-se à frente da luta que devia ser feita. E quando se trata do PSD, nós não podemos estar a pensar em ser vereadores, em ser deputados, candidatos à Câmara. A gente não pode fazer isto. As pessoas exigem mais de nós. Mas nem todos têm a sua independência e a sua não dependência do partido. Ouça, e isso não é, António, não é uma crítica que eu faço. Eu não tenho nada contra quem vive da atividade política, que é muito nobre. Mas esse é um dos riscos depois que nós corremos. Se eu vivesse da política e da Câmara, como é que eu agora saía? Agora ia fazer o quê? Quem é que me ia pagar agora as contas? Como é que eu agora ia pagar o meu carro? Como é que ia pagar a minha família? Como é que ia pagar a minha casa? Nós em política temos de ter independência sempre. Aprendi isso com o professor Cavaco Silva. Temos de ter sempre a capacidade política de dizer eu não estou bem aqui. E como não estou bem aqui, saio e faço o que a minha consciência me diz. Mas eu já vi outros homens do PSD, como o Fernando Seara, dizer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. São pessoas que têm a sua independência e eu acho, cada vez mais acho isto, António, em política não critico quem faz disto de vida, porque é uma atividade nobre, mas cada vez mais acho que o bom político é aquele que tem independência, até financeira,
pessoal, para no momento em que já não está de acordo dizer não, chega, não quero mais isto. Como sabe, pronto, eu tenho acompanhado e acompanho com muita consistência as atividades políticas em Loures como em Odivelas, mas estamos a falar de Loures. E há um episódio que eu lhe pedi um comentário, porque o André Ventura tem sido muito perseguido. Isso, aliás, as pessoas não veem, só lhe deu foi mais visibilidade, por determinadas posições. E eu lembro-me de uma situação, que vou contá-la aqui, e que lhe pedi o seu comentário. Numa reunião de um órgão municipal em Loures, que se falava do CIMAD, há uma intervenção de um público de um trabalhador cigano. O trabalhador cigano que, ao longo da sua intervenção, diz que é perseguido, que há racismo no CIMAR e que só não foi promovido, e ele conta a história, e isso está gravado, só não foi promovido porque é cigano. No entanto, no fim da reunião, ele pediu para falar consigo, pediu para falar consigo, mas eu sei que, porque eu estava nessa reunião, eu sei que o André Ventura saiu do seu lugar a pedido dele e foi falar com ele, e esteve a falar com ele muito tempo. Qual é o comentário que dá para quem nos está a ouvir lá em casa e que o rotulou e que o perseguiu? Olha, e até lhe posso dizer que pediu para tirar uma fotografia comigo e tirámos uma fotografia juntos e tive uma conversa muito agradável com o trabalhador, porque na verdade é o símbolo maior disso precisamente que o António diz, que é quando nós criticamos não para destruir, mas para melhorar, para integrar, as pessoas acabam por perceber isso. E aquele homem que criticou e que disse que por ser cigano não era promovido, disse-me ao mesmo tempo que muitas das coisas que eu dizia, ele concordava com elas e que até reconhecia a verdade nelas. E a conversa que tivemos foi franca, foi aberta, falou-me dos seus... E era notório, para quem estava a ver de longe, que as relações eram as melhores e amistosas. Ficámos, aliás, não diria amigos, mas próximos, e tocámos contactos, porque ele compreendeu que a minha posição não tinha nada de destrutivo, de racismo. Aliás, o ter com ele mostra isso mesmo, como vou ter com ele. E foi a pedido dele. E a pedido dele, podia nem ter ido, podia ter dito, olha, tenho mais que fazer. Não, isto até para lhe dar esse sinal, que eu queria que ele soubesse que não há nada de racismo no André Ventura. O que há é a identificação de um problema de uma comunidade em concreto, que é a comunidade cigana, que na minha perspectiva não tem estado inserida no Estado de Direito como devia estar. E ele próprio acabou por reconhecer isso em muitas das situações. Portanto, ainda bem que me perguntou isso, porque é um perfeito exemplo de como o politicamente correto às vezes está a dominar tanto o nosso discurso que não somos capazes de ver mais além. Foi talvez dos momentos da minha vida autárquica mais felizes, porque consegui que alguém que à partida potencialmente podia ter animosidade contra mim, podia ter até alguns ódios pessoais, conseguiu ir mais longe. Ele próprio me disse que não tinha muita instrução, não era uma pessoa, nem ligava muito à política, mas ele percebeu o que é que estava em causa. A questão da subsídio-dependência, a questão de que ele sente que ele trabalha e outros não fazem nada. Ele próprio me disse isso, porque ele sente isso na pele, ele vive isso na pele. A injustiça, mesmo de outros ciganos não fazerem nada, não trabalharem, e ele ter que trabalhar para sustentar a família, para conseguir dar o melhor aos filhos dele, à mulher dele, e foi talvez dos momentos mais gratificantes da minha vida autárquica, porque de facto enfim, posso dizer isto, eu não passei nunca tanto, do ponto de vista pessoal, político, profissional até, do que com a questão da etnia cigana, como eu nunca tinha vivido uma coisa assim. Foi um rebuliço de intensidade mediática, mas que me afetou a todos os níveis, pessoal, profissional. Tive amigos que deixaram de falar comigo, tive colegas de trabalho que deixaram de falar comigo, tive pressão pessoal, laboral, por causa dessa questão. Quando, na verdade, o que disse, e que continuo profundamente convencido, é que a etnia cigana continua muito longe daquilo que nós desejávamos da integração no Estado de Direito e a olhar muito para o lado naquilo que são os seus deveres. António, vou dizer isto até ao fim, podem mover processos, o que quiserem, podem me prender e o António um dia vai-me fazer uma entrevista à prisão e nós falamos os dois, mas para me calar é o que eu tenho dito, têm que me matar, porque senão eu não vou deixar de falar nisto, porque acho que é um assunto fundamental, acho que é um assunto muito importante. Hoje diria isto da etnia cigana, amanhã diria de qualquer outro grupo social, empresarial, laboral, étnico, rássico, que eu entendesse que não está a cumprir as regras do Estado de Direito a uma grande percentagem. Dir-me, mas não são todos? Evidente que não são todos. Claro. Mas há uma percentagem significativa que está fora do Estado de Direito Democrático. E nós não podemos tolerar isso. Tivemos este ano uma decisão de um tribunal que permitiu que uma menina de 14 anos deixasse de estudar por ser da etnia cigana. Este não é o Estado de Direito que eu acredito. Uma questão de tradições culturais. Uma questão de tradições culturais, quer dizer, colocam-se estas tradições à frente de direitos fundamentais. Neste caso,
O direito fundamental daquela menina de vir a ser de desenvolver a sua personalidade integralmente, de vir a fazer as suas próprias escolhas e de vir a assumir a sua vida na sua própria escolha. E isso é que eu não consigo compreender, esta ideia que há de que, como há uma comunidade cigana, não podemos tocar em nada, porque o que tocarmos é porcelana e vai destruir. O Estado de Direito tem que ser mais forte que isso tudo. De qualquer maneira, o que é curioso é que as mesmas pessoas que atacaram o André Ventura e que foram batendo sempre nesse ponto não se importaram quando houve um trabalhador que disse que havia racismo no Cimar. Aí já não e que ele era preterido nas promoções. Isto é muito claro, isto está gravado, portanto eu posso colocar no ar se alguém tiver dúvidas, que ele era preterido nas promoções por ser cigano. Claro, e isso acontece no Cimar. O que só mostra, acontecendo num serviço intermunicipalizado, mas fundamental como é o Cimar, só mostra como na verdade a batalha que houve contra mim teve natureza política e não qualquer natureza efetivamente de defesa de direitos, ou seja, tratou-se de uma questão partidária, uma questão política. O PS e a CDU e o Bloco mais do que ninguém, depois viu-se o seu resultado a nível eleitoral, optaram por cavalgar esta onda. O PS não percebeu que isto os ia prejudicar, a maior parte das pessoas concordava com aquilo que eu tinha dito, e a CDU, o Dr. Bernardo Soares, andou ali sem saber o que é que havia de fazer durante uns dias, e depois dá aquela entrevista inacreditável, num bairro com barracas atrás, em que é obrigado, claramente vê-se que ele é obrigado a ir para lá, e a dizer, bom, não há aqui racismo em Louras, isto é uma invenção do PSD e do André Ventura, quando na verdade o que deviam era imediatamente pensar, para lá, onde é que há racismo em Louras? Onde é que há problemas de integração em Louras? Então temos que os resolver. No Cimar, na habitação social, nos transportes, nos hospitais. Não, preferiram só dizer isto é um problema do André Ventura e agora não tenho dúvidas que vão dizer o André Ventura foi embora, este problema não se vai colocar mais. Não é? Claro, acabou o racismo em Louras. Agora vai acabar. Acabou a dívida social, os tais 12 milhões que afinal... Qual é a sua posição? O próprio Bernardino Soares, digamos que evoluiu um bocadinho da sua posição. Sim. De encontro àquilo que o André Ventura se bateu durante algum tempo, que foi a questão da habitação social e colocar na autoridade tributária a responsabilidade da cobrança. É fundamental. Então, como é que vê isso? Se nós não fizermos isso, vejo isto como uma evolução positiva que a CDU acabou por ter, porque percebeu que as nossas posições eram justas e são as únicas que transportam uma ideia de justiça para um concelho onde muita gente se sente injustiçada. Se sente, não diria frustrada, mas se sente desiludida, se sente injustiçada com o que se passa. Muitas vezes há pessoas a receberem casas que as subarrendam a terceiros, que não pagam rendas há 20 anos. A dívida social, aliás, o PSD teve à espera quase um ano, mais de 12 milhões. Significa que há pessoas que nunca pagaram na vida. E outros pagam €1, mas mesmo assim há meses que pagam e outros que não pagam. E o que nós propusemos foi, bom, então isto tem que ter uma solução. Porque senão ninguém paga. As pessoas mais vale não pagar, se não acontece nada, mais vale não pagar. Mas a 1 km ou 2 há pessoas que não recebem nada da Câmara porque já recebem os €500 de salário, têm que pagar os livros da escola dos filhos, têm que pagar a renda, a água, a luz. Se não pagarem, a Câmara... Bem, os livros agora até têm um melhor enquadramento, muito por força também do PSD e do esforço que eu digo mesmo da parte do Governo Central. Sim, não, e do nosso, porque das nossas propostas para o orçamento nos 2 anos incluía maior comparticipação a nível dos livros. Mas água, luz, eletricidade, e vêm outros a andar de BMWs e de Mercedes e que não pagam renda de casa. Portanto, eu acho que a CDU aí teve uma evolução positiva, mas atenção, falta agora concretizar isto, porque o protocolo teve sempre para vir e nunca veio. Ainda não veio as tais injunções que iam ser feitas pela autoridade tributária para cobrar, ainda não está feito. Aliás, na última reunião em que participei, penso que foi a última ou a penúltima, voltei a dizer, mas porquê é que não está já tratada a questão da cobrança? Ainda não está. Estão ainda a tratar disso. A ver agora se com a saída do André Ventura esse assunto não morre, mas estou convencido que pelo menos os meus colegas do PSD, os 3 vereadores, não o permitirão, não permitirão que isso aconteça, e também na Assembleia Municipal não permitirão que isso aconteça, porque, aliás, já agora aproveito também, António, gostava também de dizer isto, referi-me há pouco à Câmara, tive sempre da Assembleia Municipal também um melhor acolhimento, a melhor adesão, e tivemos sempre uma enorme harmonia. Gostava de fazer este agradecimento aqui ao Ricardo Andrade, que era Presidente da Comissão Política, quando eu fui candidato, sempre mantivemos uma enorme lealdade e harmonia em tudo, não havia documento fundamental que não fosse à Câmara e à Assembleia que nós não tratássemos em harmonia, sempre numa enorme lealdade, e por isso também gostava de fazer este agradecimento, porque a Assembleia Municipal sempre me tratou de forma politicamente irrepreensível. E o Ricardo Andrade teve aqui também um papel muito importante. Mas também o PPM, há pouco falávamos até em off, o PPM que depois constituiu uma bancada própria, neste caso até o nosso deputado municipal do PPM, o Bruno Nunes, também uma relação
comigo, que era o cabeça de lista dos vereadores do PSD, de enorme respeito, cordialidade, portanto tenho tudo a agradecer à Assembleia Municipal e a estes dois intervenientes, ao Ricardo Andrade e ao Bruno Nunes, um enorme agradecimento porque de alguma forma facilitaram a nossa vida, a nossa dos vereadores e a minha em particular, também na oposição a Loures. Aliás, eu posso acrescentar, sem entrar em muitos pormenores, que da parte dos deputados municipais do PSD havia sempre um grande interesse em saber aquilo que era defendido nas reuniões de Câmara e acompanhar as posições que o André Ventura defendia. E havia um grande interesse e seguiam o mais possível aquilo que era dito. Tivemos uma harmonia enorme. Eu, por questões profissionais, neste caso de participação televisiva, não conseguia estar em todas as reuniões da Assembleia nem em tempo integral, sim, porque era num dia que eu tinha programa sempre, também na televisão. Mas a relação foi sempre, como disse, quer com o líder, com o Ricardo Andrade, mas também com todos os deputados municipais, de uma grande interligação, de troca de documentos, de análise, de partilha, de tal forma que nunca houve nenhum momento em que tínhamos estado de costas ao lado, tomar decisões contraditórias, porque desde o dia em que cheguei que acordámos que o pior sinal que transmitimos às pessoas é Câmara e Assembleia de costas voltadas, como aconteceu com o Partido Socialista na questão do Chimar, votar uma coisa na Câmara, votar outra coisa na Assembleia. Portanto, achámos que isso não era correto, fizemos um esforço, conseguimos, acho que nesse aspecto, espero que isso continue, porque a melhor imagem que damos de um partido para as pessoas é unidade. Se isso não existir a nível do próprio Conselho... E o André Ventura acha que a sua saída vai facilitar mais essa unidade? Pode facilitar, acho que não quero aqui puxar os galões para mim, nem atribuir-me méritos que não tive, mas acho que fiz tudo o que era possível para uma maior unidade, quer dizer, nunca senti, digo isto honestamente, desde o primeiro dia que cheguei à secção conselhia em Loures, a presidir a mesa estava o meu amigo Veiga Testes, no dia em que eu lá cheguei, tinha ido eu o convite do Ricardo Andrade para ir conhecer os militantes e a proposta, isto já há bastante tempo, quando ainda não era candidato. Desde esse dia até ao dia da minha saída, houve sempre uma enorme preocupação em manter aqui um espírito de grande unidade, em tudo. Mas eu digo se a sua saída vai contribuir de alguma forma para que uma determinada franja continua a partilhar as suas ideias. Olha, o que eu espero é que... Os órfãos. Sim, o que eu espero é que percebam que uma coisa é a minha saída para outro partido, e neste caso para formar um outro partido, outro é o caminho de unidade que tem que ser feito em Loures. E espero que percebam isso e que não contribuam para nenhuma forma de desunião do partido. Repara, António, Loures é provavelmente, nas grandes áreas metropolitanas, o concelho mais difícil para o PSD em termos de luta. Sociologicamente é muito difícil, demograficamente é muito difícil, até pela disposição territorial é muito difícil. Há um condicionamento cultural também muito grande. Eu encontrei muita gente na rua. E mesmo já quando já era vereador e exercício, que me dizia, concordo com tudo o que você diz, não sou capaz de estar no PSD. Desculpe lá, não sou capaz. Se você fosse independente, agora não sou capaz de estar no PSD. Ou seja, o que é que isto mostra? Que em Loures há o Conselho, Loures Conselho, há uma enorme reserva em relação ao PSD. E ao PSD, aos partidos de centro-direita, mas como aliás só o PSD que tem expressão, em relação ao centro-direita, por questões históricas, culturais, políticas, e isso vai ser muito difícil de superar. Se nós acrescentamos a isso fragmentação do partido, ou seja, nem daqui a 20 anos o PSD consegue voltar a ter um resultado assim em Loures. E eu espero que consigam. E espero que até melhor, porque em todos os lados onde o centro-direita cresça, para mim, eu fico mais feliz. Duas últimas perguntas. A primeira é, um dia vai voltar a Loures? Seja pelo Chega, seja por alguma outra forma. Vai chegar a Loures? Vai voltar a Loures? O que é que vai dizer em Loures? Não tenho dúvidas que voltaremos a falar. Mas o que é que vai dizer em Loures quando voltar? Se o Chega se consolidar, e eu espero que o Tribunal Constitucional não crie nenhum entrave à formação do Chega, o nosso objetivo logo de seguida, logo a seguir às europeias, que é quando o nosso desafio vai ser maior, um primeiro embate muito difícil, porque é um único círculo, nem sequer é por distrito, é um único círculo nacional, muito difícil, num primeiro embate. Logo aí queremos começar a preparar a disposição territorial do partido, e Loures vai ser um dos sítios onde quero que a implantação seja mais forte. Portanto, não só a nível autárquico das próximas, como a nível legislativas, vamos ter uma presença muito forte em Loures, porque eu senti em Loures, como noutros concelhos, mas Loures tive a felicidade de ter responsabilidades autárquicas, senti em Loures que
Não posso abandonar muitas das pessoas que pensam como eu e que querem uma voz a nível nacional sobre estas questões. E 2, senti que havia uma profunda margem para ideias como aquelas que eu defendo. Porque as pessoas na rua, as pessoas nos vários fóruns em que eu participei, nas reuniões que tive, nos encontros com parceiros sociais que tive, as pessoas vinham-me dizer que concordam, querem que esta voz seja exposta. Portanto, Loures vai ser um dos nossos principais terrenos de batalha. Posso dizer mesmo que Loures vai ser um dos nossos principais cavalos de batalha, não só a nível legislativo, como municipal, autárquico, como a nível das europeias. Loures vai ser dos nossos terrenos mais focados. E esperemos em Loures, e eu espero em Loures, estou muito confiante em Loures, ter um bom resultado. Vamos ver o que é que as pessoas depois também decidem. E para terminarmos, que mensagem deixava a Loures, aos militantes, às pessoas que estiveram consigo, que mensagem deixa a todos? Uma mensagem de esperança, sobretudo. De esperança e de agradecimento. De agradecimento pelo que me deram ao longo do último ano, dos últimos anos, na verdade, quase 2 anos. Uma mensagem de agradecimento pelo apoio que eu senti sempre, um enorme carinho. Aliás, mesmo pessoas, curioso, no outro dia, quando despedia das pessoas, muitas das pessoas diziam: olha, sabe, quando soube que você era o candidato aqui em Loures, tive enormes reservas. Uns por razões políticas, outros por razões de clubísticas, de futebol, porque sabiam, muitas das pessoas associavam-me essencialmente a um comentador do Benfica, afeto ao Benfica, na CMTV, e diziam: olha, tive imensas reservas em relação a si, olha, e foi o melhor que nos aconteceu aqui em Loures nos últimos tempos. Muita gente que me disse isso. E eu a esses, mas aos outros também agradeço, porque não quero exagerar, António, mas não deve ter existido uma única vez, não quero ter existido uma única vez, que alguém do PSD, simpatizante ou militante, me tenha vindo dizer a mim ou por outras pessoas o seguinte: gostava que vocês fossem embora, acho que temos que dar espaço a outros. Não, ninguém me disse isso. E é normal às vezes, quando não se ganha, e eu não ganhei, tentei, dei o meu melhor, mas não ganhei, apesar do bom resultado que tivemos, não ganhei. Muitos podiam ter pedido: bom, teve a sua oportunidade, está na hora de ir embora e de dar lugar a outro. Nunca me disseram isso, nunca senti isso em Loures. Senti um enorme agradecimento das pessoas quererem que eu continuasse, não só a nível da Comissão Política, como disse da Assembleia Municipal, como disse da Câmara, como disse dos funcionários do Gabinete, a quem também tenho que deixar um agradecimento enorme. Foram de uma enorme lealdade comigo, uma enorme amizade, todos eles. Mando-lhes também aqui um grande abraço. E nunca senti ninguém a dizer-me: olha, está na hora, perdeu, tem que ir embora. Nunca senti isso. Portanto, fica aqui este grande agradecimento. E esperança. Acreditem que a vida dá muitas voltas. Às vezes fechamos uma porta, mas abrimos outra. E estas ideias que defendemos, e em que eles me acompanharam, e aqueles que acreditam nisto, estas ideias não vão parar. E nós já somos muitos. Como dizia Sá Carneiro, eu acho que um dia podemos ser milhões. E, portanto, acreditem, porque nós vamos conseguir. E vamos conseguir ir até muito mais longe do que o Conselho de Loures. Vamos conseguir chegar a um país inteiro, e eu acho que isso é uma grande mensagem de esperança que eles têm que ter. Ok. Muito obrigado, André Ventura. Obrigado.